Você assiste a mais um programa Roteiro Espiritualista, que hoje apresenta a filosofia da Legião da Boa Vontade, LBV. E quem nos fala mais sobre o tema é o ministro do Templo da LBV em Brasília, Enaildo Viana. Ministro, seja muito bem-vindo ao Roteiro Espiritualista. Obrigado, Ana. É um prazer estar aqui com você, com o seu telespectador e principalmente para falar de assunto tão relevante assim. Muito grata. Bom, para abrir a nossa entrevista, para que o telespectador entre no espírito do tema de hoje, eu gostaria que você explicasse para nós quais são os pressupostos espirituais da LBV. Olha, Ana, são os mais profundos possíveis, porque o ideário da boa vontade é firmado nessa questão espiritual. A gente defende que o homem, a sua origem é o espírito. Então, se a gente perder esse link com a espiritualidade superior, a vida fica um pouco meio vazia, meio sem sentido. Então, nós defendemos, o próprio presidente nosso, que é o Paiva Neto, seu colega jornalista, ele sempre diz isso, que a reforma do social ela só virá pelo espiritual. No seio do espiritual que se começa tudo isso. Então, a gente acredita profundamente nisso, nessa ação espiritual. A gente entende que a humanidade, apesar de tudo que tem vivenciado, mas ela está amadurecendo e esse amadurecimento está permitindo um salto de qualidade nessa compreensão da espiritualidade. Ainda, claro, o joio está aí junto com o trigo, mas está havendo uma evolução. Aquele fruto que foi negado lá atrás no livro de Gênesis, de Moisés, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, que simbolizava o conhecimento, agora já numa era apocalíptica nós estamos vivendo, de transformações, esse fruto do conhecimento, que é o espiritual, está sendo oferecido como forma de cura das nações, quer dizer, que Jesus oferece, que é esse conhecimento espiritual mais sublime. Então é nisso que a LBV se baseia, nessa crença em Deus, no Cristo, no Espírito Santo, na Virgem Maria, nos espíritos elevados, que uns chamam de santos, chamam de orixás, independente do nome que se dê, mas a gente acredita nessa presença espiritual do nosso lado. E como é que foi o surgimento da LBV? Assim, os nossos telespectadores devem conhecer muito a faceta filantrópica, de trabalho de caridade, de auxílio a idosos, crianças. Eu queria que você contasse para os nossos telespectadores um pouco da história religiosa da LBV. Olha, tudo começou com um brasileiro, um carioca, do Rio de Janeiro, Alziro Zarur, é um escritor, um poeta, jornalista, radialista, que era na década de 1940, ele já fazia muito sucesso no rádio brasileiro e atuava nessa área. Chegou um momento da vida dele em que ele começou a sentir no seu íntimo que tinha chegado a hora de iniciar algum trabalho muito relevante para a humanidade. Então ele acabou deixando de lado toda aquela carreira que ele seguia no rádio, na imprensa do Rio de Janeiro e começou todo esse trabalho. E veja você que tem toda uma ligação espiritual, que é o que nós chamamos na LBV de a hora de começar, que Zarur deu start, esse insight de início desse trabalho da LBV veio de uma ordem espiritual da Federação Espírita Brasileira, no dia 6 de janeiro de 1948, ele foi convidado por um amigo, um empresário do Rio de Janeiro, que o levou para uma reunião e lá ele foi convidado para ir até a mesa dos trabalhos que aconteciam, mediúnicos, naquela noite. E lá uma médium, dona Emília Ribeiro de Mello, ela ficou, estava manifestada espiritualmente, ficou fixada o olhar nele até o final da reunião. E naquele momento, quando terminou a reunião, ele até ficou incomodado com aquele olhar fixo daquela senhora, de cabelinhos brancos, muito simpática. E ela disse a ele, olha, não sabia nem o nome dele, falou, olha, você está vindo aqui pela primeira vez, mas aconteceu um fato muito importante aqui. A figura de São Francisco de Assis esteve o tempo todo ao seu lado e pediu para te dizer que chegou a hora de começar. E despediu e foi embora. Ele foi lá no presidente dos trabalhos e falou, escuta, aquela senhora lá sabe o que diz, porque ela me falou isso e isso. Ela falou, ixi, então você pode se preparar, porque ela tem décadas aqui de trabalho mediúnico e nunca houve um deslize no que ela diz, então você pode se preparar. E aí então, foi aí que ele começou. Ele levou a sério aquela ordem e deixou todo o trabalho que ele fazia. Nós tivemos a oportunidade de ter um pronunciamento de um grande nome da arte brasileira, que é o Chico Anísio, que tinha o Zarur como diretor naquele momento na Rádio Nacional, e ele contou isso numa matéria para a mídia da LBV, dizendo que Zarur chegou
e disse que mudaria tudo ali a partir daquele momento, e realmente mudou, né? E quando foi um ano depois, ele lançou no dia 4 de março, na Rádio Globo, do Rio de Janeiro, um programa chamado Hora da Boa Vontade. E isso originou a Legião da Boa Vontade. E já em 1950, com a LBV já oficializada, ele lançou na ABI, na Associação Brasileira de Imprensa do Rio de Janeiro, um marco para a história religiosa no mundo. Ele lançou Cruzadas de Religiões Irmanadas. Então ele colocava numa mesma mesa, naquele primeiro ano da década de 50, representando, eu digo isso porque naquele tempo a intolerância era muito forte, não é? A perseguição a muitos segmentos religiosos era muito acentuada. E naquele momento, Ana, ele conseguia colocar representantes das mais variadas religiões para discutir de forma fraterna. Ali nascia essa bandeira do ecumenismo defendido pela LBV. Quer dizer, o ecumenismo é um dos pilares, né? O pilar da espiritualidade e o pilar da ação prática em favor daqueles que precisam. Bom, digamos assim, o eixo espiritualista e religioso da LBV se materializou muito no Templo da Boa Vontade, em Brasília, né? Por que demorou tanto tempo entre a década de 50 e, se não me falha a memória, 89, né? Sim, 21 de outubro 21 de 1989, que foi inaugurado o Templo da Boa Vontade. Por que teve esse gap religioso? O que aconteceu nesse meio tempo? São várias coisas, né? Primeiro porque quando a LBV começou, né, ela teve logo esse trabalho já pelo rádio. Né? Zarur tinha idealizado assim, não vamos pensar muito em ficar abrindo unidades físicas, eu vou transformar. Foi a primeira voz, pelo menos no Brasil, talvez no mundo, que tenha dito o nome de Deus no rádio, porque era proibido, era uma blasfêmia dizer o nome de Deus no rádio. Zarur quebrou esse paradigma, não é? Ele lançou o Vamos Falar com Deus, né? Ele dizia, você pode falar com Deus. Então, ele falou isso no rádio, isso impactou o Brasil de forma muito forte naquele momento. Sempre numa linha ecumênica. Sempre ecumênica, respeitando a Apesar de falar muito de Jesus, né? Sim, mas aí a gente tem uma forma de acreditar também que Jesus é extremamente ecumênico, né? A gente acredita muito em Jesus, mas como o governante supremo da humanidade e um ser extremamente ecumênico, porque ele veio ao mundo e falou a todos, né? Pregou a todos, ensinou a todos. A luz que ele lançou foi para o mundo todo, né? Uhum. Então a gente acredita nele de forma bem abrangente, bem ecumênica. Mas então, Ana, concluindo aí a sua pergunta do templo, ele criou essa ideia, falou, nós vamos fazer um trabalho de comunicação de massas. E realmente conseguiu atingir o Brasil todo de uma forma muito forte. Mas ele colocou lá nos estatutos que idealizaria um templo dessa forma, com essas características e tal. Quando ele faleceu, em 1979, Paiva Neto assume, e aí houve uma coisa assim, muito importante e que é pouco usual, a gente vê isso na vida diária. Quando alguém assume uma organização no lugar do outro, geralmente coloca aquela faixa assim, sob nova direção. Uhum. Paiva Neto não fez isso. Ele manteve todos os princípios, não deixou fugir 1 milímetro da ortodoxia da mensagem da LBV, e foi cumprir os projetos do Zarur. Então, ele disse que a LBV um dia estaria na ONU, o Paiva Neto levou a LBV para a ONU. Ele disse que um dia a LBV teria uma televisão, ele está fazendo uma televisão. Ele disse que a LBV teria uma gráfica, foi fazer a gráfica. Disse que a LBV estaria no mundo, está levando para muitos países do mundo. E disse que teria um templo. Então, 10 anos depois, né? Porque ele assumiu em 79. Em 79, em 89, ele faz o Templo da Boa Vontade em Brasília. E o Templo da Boa Vontade é uma espécie de uma corporificação da mensagem que a LBV traz desde lá de trás. Porque ela acredita que o ser humano pode viver fraternalmente, né? Pode viver sem intolerâncias, principalmente religiosa. Porque qualquer outra intolerância já é ruim, mas digamos assim que até teria, às vezes, um sentido assim de ter que ser vencida tudo. Agora, intolerância religiosa, não dá para se conceber isso, porque a religião tem que trazer o amor e não o ódio, não as contendas, não as divergências, né? Então o Templo da Boa Vontade é uma forma de dizer assim, olha, o que ela diz, o que ela prega é possível. Está aqui um exemplo, né, um case de sucesso, vamos dizer assim, que é esse templo que tornou-se o monumento mais visitado de Brasília, uma das 7 maravilhas de Brasília, né? E as pessoas vão ali sem serem incomodadas, ninguém pergunta qual a religião na porta. Nem o time de futebol, nem o partido político, nem a etnia. Bom, como é que é o funcionamento filosófico do templo? Assim, o que está disponível para o telespectador conhecer, né? Pelo menos o de Brasília, né? Os outros vão somente
saber A o que gente é oferecido. A gente aproveita esse programa para convidar, inclusive, as pessoas Para conhecerem. Né? O que acontece lá, que tipo de serviços religiosos, como é que é o funcionamento? E eu gostaria que você respondesse após o intervalo. Muito prazer, a gente vai estar aqui para falar sobre isso. Aguarde um instante só, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos a conversar sobre a filosofia da LBV com o ministro Enaildo Viana. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Você está assistindo ao Roteiro Espiritualista, que recebe hoje o ministro Enaildo Viana, do Templo da LBV em Brasília, que nos fala mais sobre a filosofia da Legião da Boa Vontade. Ministro, no bloco anterior, eu pedi para o senhor explicar para nós como é o funcionamento do templo, que tipo de serviços são oferecidos lá, o que o nosso telespectador pode encontrar que o possa acolher religiosamente. Olha, para quem já conhece, sabe que é um templo que está sempre aberto para todas as pessoas. Funciona 24 horas? 24 horas, né? Está sempre aberto, com as portas abertas e a todos, né? Isso que é o grande lance. Quem é de uma crença A, vai lá, coloca o seu Deus ali. Quem é da crença B, vai lá, coloca o seu Deus. Quem não tem crença nenhuma, vai lá e faz uma meditação, faz lá uma reflexão. É um templo aberto para o ser humano. Nós entendemos que o ser humano é a obra máxima da criação. Então, o templo está aberto para todos. Agora, é oferecido ali, Ana, além de toda aquela ambiência que a pessoa chega, já depara com aquele ambiente ali, tudo disponibilizado para ela, né? Tem aquela caminhada na espiral, que é muito reconfortante. O cristal que está lá em cima, considerado o maior cristal puro do mundo. E, segundo os estudiosos de cromoterapia, o cristal tem essa capacidade de catalisar energia, de purificar ambientes, né? Mas o que eu acho mais forte ali é essa própria ambiência de espiritualidade mesmo, sabe? As pessoas sentem uma força diferente ali. Então, as pessoas têm tudo isto, elas dispõem também de uma prece ecumênica todos os dias às 18 horas, aberta ao público. E como funciona a prece? É uma prece onde a gente faz uma invocação à Virgem Maria, né, a Mãe Santíssima, por entendemos que por ter sido escolhida para ser a mãe de Jesus, e nós entendemos Jesus como o ser mais ecumênico que esteve neste mundo, então a gente faz essa prece, oferece essa prece às 18 horas. No centro da nave as pessoas se reúnem e a gente faz ali uma prece uns 10, 15 minutos. Depois é oferecido um trabalho de imposição de mãos. Uma espécie de passe espírita? Muitos conhecem como passe, outros conhecem como jorei, não é? Os messiânicos e tal. É um Tem trabalho uma equipe de pessoas que prestam. Pessoas sensitivas, né? Que são preparadas antes, né? Que entram num trabalho de preparação, tem uma coordenação espiritual disso. E elas oferecem o trabalho de energização pelas mãos. Após a prece, né? Imposição das mãos. A água, né? Que nós entendemos que a água, por si só, já é o líquido precioso, já é o símbolo da vida. Mas depois de um momento de oração, de prece, essa água pode tornar mais potencializada, mais energizada, fluidificada, né? Então é oferecida também um copinho para a pessoa beber, né? Eu vou fazer uma pergunta, ministro. Essa ritualística, digamos assim, esses ritos, estão fundamentados em que objetivo? Assim, filosoficamente. Filosófica, né? Olha, porque eu vejo que, como você mesmo contou, teve uma forte inspiração espírita, mas existe uma vocação muito forte para o ecumenismo. Sim, ela é extremamente ecumênica, né? Embora a gente respeite profundamente o movimento espírita, como respeitamos profundamente os movimentos religiosos todos, porque o ecumenismo tem isso como princípio, né? E, aliás, é bom dizer que Paiva Neto, quando fala dessa questão do ecumenismo, ele fala, olha, é ecumenismo irrestrito, é ecumenismo total, quer dizer, não é só para o segmento religioso ou dentro do movimento religioso só para algumas religiões, não, é
total. Por exemplo, ele diz assim, o que significa ecumenismo? Não é uma vivência fraterna entre todos? Por que não ter também uma vivência fraterna na política, na economia, no esporte, na filosofia, enfim, em todas as partes, né? Então ele defende que tudo isto são segmentos que também precisam receber esse banho lustral do amor, da solidariedade. E então tudo isso é feito, Ana, com o sentido de que as pessoas possam sentir-se bem, né? Porque nós entendemos que as pessoas estão numa busca. Então elas sentem bem quando vão ali e fazem uma prece, quando recebem a imposição de mãos, quando tomam a água fluidificada, porque quem tem essa crença sabe que isso é possível. Porque se Deus criou a água, que é muito mais difícil, será que ele não pode apenas energizar essa água, torná-la mais forte para você? Então a gente sabe que isso é possível, é uma questão de fé. Tem gente que não acredita e a gente respeita. Mas nós entendemos que é muito possível isso, tanto que a ciência está provando o valor da prece, o valor da oração, a aquaterapia. Quer dizer, hoje tem estudos profundos aí mostrando que isso é possível. A gente baseia nisto e nessa certeza da presença espiritual. E me diz uma coisa, existe algum... Bom, você é ministro do templo. O que isso quer dizer dentro da filosofia da LBV? É você que conduz as orações, às 18 horas? Como é que é o... Veja só, dentro da LBV existem algumas segmentações, né, que foram necessárias serem criadas com o tempo, com o próprio crescimento da instituição, né? Nós temos, por exemplo, o braço de comunicação, nós temos 2 fundações nossas que cuidam da parte de comunicação, nós temos a Associação Educacional que cuida da parte educacional, nós temos, são várias entidades, né? E a parte religiosa, propriamente dita, foi instituída, né? Paiva Neto instituiu, deu corpo jurídico a um segmento que chama Religião de Deus. O que é a Religião de Deus? É a entidade, vamos dizer assim, de forma agora jurídica, que responsabiliza pela difusão dessa parte... Dessa mensagem ecumênica da LBV. E ela precisa ter, até por uma questão oficial, uma questão jurídica, porque celebra-se casamento, batizados, uma porção de outras cerimônias que precisa de alguém que esteja respaldado legalmente para assinar, né? Então, o nosso presidente, que tem autoridade para isso, convoca uma Assembleia Magna e nomeia algumas pessoas pelo Brasil afora, né? Porque você disse do templo, que só tem um em Brasília, mas tem igrejas ecumênicas, né? Em proporção um pouco menores, mas não tanto como o Templo de Brasília, mas que fazem isso pelo Brasil inteiro e no exterior também, na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América Latina e quase todos os países. Então, a gente tem essas pessoas que podem responder juridicamente ao assinar, por exemplo, um termo de casamento religioso com efeito civil, por exemplo. Não é? E me diz uma coisa, tem um livro específico, como tem a Bíblia, o Corão, enfim, o Bhagavad Gita? Olha, o Bhagavad Gita, né? Dos hindus, isso, né, tem livro. Vedas e tal. Olha, a gente respeita como escritura sagrada todos esses livros. Esse é um primeiro passo. O segundo é o seguinte, um livro-chave para nós, livro básico para nós, é a própria Bíblia Sagrada. A gente se baseia muito na Bíblia, sem desrespeitar o Alcorão, porque o Paiva Neto cita muitas suratas do Corão Sagrado. A gente tem a Torá como um livro maravilhoso, como você falou, dos outros, o Vedas, do Bhagavad Gita e vai por aí, né? A Bíblia para nós é um livro importante. E tem uma literatura que nós chamamos de literatura da boa vontade, onde tem muitos livros maravilhosos que foram publicados, onde tem toda essa história, onde tem todos os princípios que a gente acredita, não é essa questão de acreditar na espiritualidade, acreditar numa vida melhor, numa vida mais digna, mais honrada. Não é? Então nós temos toda uma quantidade de livros aí, inclusive o Paiva Neto tem sido vencedor em muitas bienais aí de São Paulo e Rio, muitas vezes ele tem sido o vencedor com seus livros na área de educação, na área de espiritualidade. Né? Ele tem uma coleção, Ana, que ele reporta-se ao Apocalipse, né? Que foi um sucesso, As Profecias Sem Mistério, Somos Todos Profetas. São livros assim que vendem milhões de exemplares. Sempre na perspectiva... Sempre dentro desse raciocínio, sem fugir dessa ortodoxia da mensagem da LBV, que norteia a LBV. Bom, e ritos? Existem ritos assim classificados, catalogados que devem ser seguidos, como por exemplo a religião católica tem a missa, né? Os protestantes também têm o culto, os espíritos têm a palestra pública, o trabalho de mediunidade, enfim. Na LBV existe. Nós além daquela prece que eu te falei às 18 horas, estou citando o exemplo do templo aqui, mas é comum também nos outros lugares. Todos os sábados tem uma cruzada, que nós chamamos de cruzada ecumênica, né? Uma reunião
importante que é feita aberta ao público em todos os Em lugares. todas as unidades. Em todas as certo? unidades acontece, 16 debates de um tema todos os sábados, né? Então é um tema semanal onde as pessoas podem falar, a gente Isso convida... é conduzido por um ministro. Por um ministro da religião de Deus. E as pessoas são convidadas, pessoas de outras religiões, são convidados rabinos, sheiks, líderes espíritas, padres, pessoas que queiram ir lá também participar dessa discussão. É aberta ao público, né? E tem corais, tem cantos, tem uma porção de coisa. Agora, uma certa ocasião, um colega seu, uma jornalista perguntou ao nosso presidente, Paiva Neto, quais eram os rituais do Tempo da Boa Vontade. Então ele respondeu assim, olha, os rituais do Tempo da Boa Vontade é não ter ritual. Então, porque é justamente respeitando a condição de cada um. Né? É mais a questão das trocas. Exatamente. E como é que é o relacionamento da LBV com as outras religiões, assim, no campo institucional falando Certo. mesmo? Melhor Porque o possível. ecumenismo é uma mensagem, Sim. né? Eu queria saber como funciona isso no ponto de vista institucional. O melhor possível. Tem um ditado popular que diz assim, amor com amor se paga, né? Então, como a LBV oferece todo um respeito, né, trata todo mundo com muita dignidade, a gente também é tratado com muita dignidade por todos. Todos os anos, no dia 21 de outubro, que é a data de aniversário do Tempo da Boa Vontade, a gente faz lá um ato ecumênico e convida justamente as lideranças religiosas. Tem sido tão grande, Ana, que nós já estamos precisando de rever a questão do cerimonial do evento, porque está ficando de um tamanho enorme o evento, por conta desse respeito que há, dessa vivência muito fraterna, muito respeitosa que existe. Isso é muito Bom, importante. você me trouxe um conjunto de CDs, onde tem uma radionovela, né, gravada Sim. pela editora da LBV, Sim. baseada na obra Nosso Lar. Vocês têm outro tipo de relacionamento com as outras religiões, como, por exemplo, essa publicação dessa obra? Tem. A LBV, por exemplo, o Paiva Neto, o nosso presidente, ele lançou um livro que tem sido um sucesso muito grande, chama Coletânea Ecumênica de Orações, de Preces. É um livro belíssimo, ilustrado, e onde traz, por exemplo, uma prece, uma mensagem tradicional de cada crença religiosa. Então ali você mergulha naquele livro, você viaja nas preces mais lindas das religiões orientais, das religiões do mundo ocidental. Há sempre publicações nesse sentido. E próprio Paiva Neto, quando ele vai para o rádio, ou para a televisão, ou nos livros dele, tem citações inúmeras de todas as lideranças religiosas do mundo. Porque a gente entende o seguinte, cada um vem e traz uma contribuição. Então, por que não usar essa contribuição que foi trazida por Confúcio, por Lao Tse, por Gandhi, por tanta gente, e não trazer isso ao conhecimento de todos, né? Se a gente trabalha contra o sectarismo religioso, a gente tem que promover o ecumenismo mesmo, né? Promover esse entendimento. Por que parece mais, publicamente, as atividades filantrópicas da LBV do que esse enfoque ecumênico, religioso? Olha, Ana, o trabalho social da LBV é muito forte, né? Porque desde quando ela começou o seu trabalho, ela manteve esses dois eixos importantes, né? O espiritual e o material. Porque se você prega, mas a pessoa está com fome ou está necessitada de alguma coisa, ela não está muito disposta a ouvir. Se você der só o pão, só o alimento, mas também não pregar, ela pode não valorizar aquilo, amanhã está com fome de novo e ela não se constrói, ela não cresce. Então a LBV sempre usou esses dois pilares, dois eixos, né? Espiritual e material. Né? Então ela sempre pregou muito, ela nasceu pregando, mas nasceu também cuidando. E o trabalho social, ele ganha uma proporção muito grande devido à credibilidade que a instituição tem, né? Então hoje ela já presta mais de 8 milhões de atendimentos por ano, né? São unidades em todas as partes do Brasil. E quando acontecem momentos de calamidades, como esse recente no Rio de Janeiro, na região serrana do Rio, as pessoas procuram, as lideranças, os clubes de futebol procuraram a LBV, as OABs de várias cidades, de vários estados procuraram a LBV, grupos poderosos aí de redes de supermercados mandaram carretas de alimentos, todos lá para o pátio lá da LBV, e tem depoimentos deles dizendo assim, olha, a gente tem certeza que vai chegar no destino. Então, por conta desse trabalho, dessa maneira muito séria com que a LBV faz as coisas, então esse lado social acaba se expandindo muito, até pela necessidade que o Brasil socialmente ainda tem, né? Isso acaba crescendo muito.
Mas a gente quer torcer para que um dia seja o contrário. Já não tenha essas necessidades, a gente já tenha Seja superado tudo isso e a gente possa só falar das coisas uma mais... mensagem espiritual. Será muito melhor para todos nós, né? E você podia contar um pouco de como é que funciona o trabalho filantrópico especificamente? É um trabalho, nós chamamos de sócio-espiritual, sócio-educacional. A LBV trabalha muito com o eixo da educação, porque ela nunca foi e não pretende ser uma entidade assistencialista. O assistencialismo sozinho ele é vazio e é como nós dissemos, você dá a sua comida, amanhã a pessoa está com fome de novo, você der a sua assistência e não encaminhar aquela pessoa, não adianta. Então a gente trabalha na formação do cidadão. A LBV desenvolveu uma pedagogia própria, né? Nos escritos do presidente Paiva Neto, ele criou a pedagogia da boa vontade, que ela se divide na pedagogia do cidadão ecumênico, pedagogia do afeto, que são para as crianças, e depois pedagogia do cidadão ecumênico. O que visa isso? Educação do ser integral, você trabalhar o cidadão. E se é uma criança que está conosco, essa criança, a gente vai trabalhar também a família, porque senão você tem um choque cultural. Você pega uma criança em risco social, traz ela para um ambiente melhor e trabalha a cabeça dessa criança e trabalha as condições dessa criança. Mas de tarde, no final do dia, ela volta para o ambiente que ela estava. Então é um choque. Então a LBV começa a trabalhar a questão da família, de reconstruir aquela família. Isso tem dado muito certo, tem dado um resultado assim muito especial para a nossa sociedade. São muitas famílias inteiras que só erguem e acabam se encontrando na vida, né? Então, esse é o trabalho dela. Vocês também trabalham com idosos? Idosos. Nós temos uma rede muito grande de creches, de escolas, de centros comunitários. Os centros comunitários hoje é uma coisa maravilhosa, Ana, porque são muitas atividades que faz ao mesmo tempo e com várias pessoas de várias faixas etárias, né? Das diversas faixas etárias. Então, a gente faz um trabalho com os idosos, né? E um trabalho com a sociedade de um modo geral, com famílias, com cestas básicas, com assistência, com orientação. Bom, nosso tempo já vai se encerrando, ministro. Nossa última pergunta para você. Na verdade, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores sobre qual seria o papel do ser humano sobre a face da Terra. Olha, nós acreditamos, lá na LBV, no Templo da Boa Vontade, que todo ser humano, indistintamente, desde sua santidade, o Papa, até aquelas pessoa considerada mais simples, desde a sua santidade, o Dalai Lama, até aquele cidadão mais simples, aquela dona de casa mais simples, desde o presidente dos Estados Unidos, o premier inglês, do homem forte da Rússia, da China, não importa qual seja esse cidadão, só tem um motivo que cada um veio ao mundo, para evoluir. Não existe outra motivação na vida. Claro que a gente faz uma porção de outras coisas, mas o Nesse meio tempo. Mas o motivo mesmo, sagrado mesmo, o que vai ser cobrado mesmo é o que você conseguiu caminhar nessa estradinha da vida, não é? Então, que cada um consiga melhorar cada dia que passa. Esse é o motivo. Se cada um conseguir isso, vai estar de parabéns quando as cortinas, como diz o artista, né? O ator, né? Quando a cortina se fechar nessa vida, você tem muita coisa para chegar do lado de lá. Paiva Neto costuma dizer assim, não cheguemos de lá diante do tribunal de Deus, ou diante do Cristo, ou diante das potestades celestes com as mãos vazias. Seria muito triste, né? Mas se você levar várias coisas que você fez, vai ser muito bom. Além da evolução. Sim. Contribui, né? Isso faz parte da evolução. Do processo evolutivo. Claro. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista ao Roteiro Espiritualista. Obrigado. E nós convidamos você para o nosso próximo programa. Muito grata.